Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bem, antes de eu gravar o tema que eu vou falar, eu queria dizer para vocês o seguinte: olha só, as ideias brigam, mas as pessoas não. E um outro pensamento: o que você leva da vida é a vida que você leva. Então, faça da sua vida e do seu tempo atos nobres para que você possa desfrutar depois desses seus atos de nobreza. Muito bem. Eu queria citar aqui também o fato é o seguinte, tá? Você tem aí, no momento, o que está acontecendo aí, é essa confusão de a Vaza Jato, Moro, Juiz Moro, Deltan Dallagnol e Grenilde do Intercept, né? Muito bem. O que está acontecendo aí? É claro que até agora que a gente observa o que tem sido delatado aí desse caso aí da Vaza Jato é que tem sido muito pouco o conteúdo para poder comprometer Deltan Dallagnol, o Moro e a Lava Jato, tá? Mas de qualquer forma, ainda que seja pouco, todo o Ministério Público, junto com o seu Deltan Dallagnol e o juiz Moro, está comprometido com a grande farsa que foi a Lava Jato. Nós tivemos um tempo até que seu juiz Moro foi considerado como o super-herói do Brasil, que estava acabando com a corrupção. Hoje nós estamos vendo que a situação é totalmente oposta, que na verdade nada mais é o juiz Moro do que uma grande fraude, que junto com a Lava Jato praticou altos benefícios e corrupção para si próprio e intimidou as pessoas que estavam envolvidas nas operações de corrupção para poder extorquí-la. Esse foi o resumo da ópera. Mas o que é que acontece? Você vê, olha só, aí você vem o Supremo Tribunal Federal, aí você tem lá, não toma nenhuma atitude. Porque só, volto a afirmar, ainda que seja pouca, esse vazamento que houve da Lava Jato, a população já percebeu nitidamente que foi uma grande corrupção a Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato, que se dizia acabar com a corrupção, ou seja, ela praticava a corrupção para os seus representantes dessa Lava Jato se enriquecerem. Dá um exemplo aí, o seu próprio Deltan Dallagnol, o seu próprio Moro também, que ganhou fortunas com toda essa situação. Muito bem. E você não vê, você observa bem, você vê o ministro Marco Aurélio, você vê o ministro Gilmar Mendes, tudo chamados de bandido, que é ato criminoso, com a recente declaração agora do Moro que queria acabar com os arquivos aí, os últimos arquivos que aconteceram essa semana, de destruir. Aí vem o ministro do Supremo, diz que ele não pode acabar, que só um juiz pode acabar, que Moro não é mais juiz. Mas em resumo,
a gente não vê os finalmente de sair. Qual é os finalmente de sair? É isso que a população se pergunta. Até agora não aconteceu nada com o seu Moro, não aconteceu nada com o seu Dallagnol, não aconteceu nada com o Ministério Público, e o seu Ministério Público, o governo, ficam numa autoproteção que ninguém consegue colocar a mão neles. Quer dizer, a situação está virando autêntica palhaçada, né? Essa farsa dessas delações que não acontece nada com os responsáveis pela Operação Lava Jato é uma autêntica ironia e deboche com a população que está sendo feita de idiota. E que no meio de todas essas idiotices foram várias pessoas que foram presas inocentemente, que estavam envolvidas, foram presas extorquidas. Existe um próprio inocente que todo mundo sabe que foi a grande fraude, que foi a prisão do Lula, e o Lula continua preso como se fosse um bandido. Então, quer dizer, qual é o respeito que o cidadão tem que ter pela justiça? Exatamente nenhum. Se ele está vendo tudo isso que está acontecendo declaradamente e nada acontece com responsáveis, então quem é a lei nesse país? O cidadão se pergunta quem é a lei nesse país. Olha só, o Moro, ele foi para a CIA, ou melhor, ele vai para a CIA quase uma vez por semana. Na verdade, ele parece até que é um funcionário da CIA, porque ele vai lá uma vez por semana. Agora mesmo, nesse disfarce que ele deu de que se ia ausentar por 5 dias do Ministério da Justiça, ele foi lá na CIA também. Quer dizer, ele é o quê? Um funcionário da CIA? Ele é um representante da CIA no Brasil? É claro que todo mundo já sabe que ele é funcionário da CIA para ajudar a destruir o Brasil. Aí nós perguntamos às Forças Armadas, né, que durante todos esses anos que as Forças Armadas se meteu na política, ela se meteu só para complicar a política, não ajudar a política e agora, por último, é destruir a política. Mas a realidade maior é porque é da sua ideologia política do comunismo, né? Durante todo esse tempo aqui no Brasil, a Força Armada tem uma concepção ideológica doentia do comunismo. Os comunistas vão destruir o Brasil, eles vão tomar conta do governo, eles vão destruir família. Quer dizer, os comunistas é que vão destruir o Brasil. E durante todos esses anos, as Forças Armadas perseguiram os comunistas. Acabaram com o Partido Comunista, perseguiram, prenderam e por aí vai. Né? Então eram os comunistas que destruíram o Brasil. Hoje, ele ajuda a destruir o Brasil. Então eles são o quê? Eles são comunistas, então, agora? Já que eles diziam que eram os comunistas que iam destruir o Brasil? Então por que ele não pergunta? Por que o seu Sérgio Moro vai toda vez lá na CIA? Ele está espionando o Brasil, ele é um espião do Brasil. Se ele é um espião do Brasil, ele é contra o Brasil. E as Forças Armadas, o que faz? Nada. Então ela é conivente, ela é sabedora, ela participa dessa espionagem também no Brasil. Não há uma segunda maneira de interpretar esse fato. Muito bem. E seu Moro, quando retorna ao Brasil, não dá satisfação a nada nem a ninguém.
Quer dizer, a maioria do Brasil sabe que ele vai à CIA e sabe qual é a função que ele vai cumprir lá na CIA. 80% da população sabe disso. E as Forças Armadas fingem que não vê. E hoje ajuda a esse governo que está aí, Bolsonaro, a destruir o Brasil. Quer dizer, você tem dois super-heróis. Tem um super-herói que é chamado Moro, que diz que ia acabar com a corrupção, mas descobriu-se que o tempo todo ele praticou a corrupção. E tem o seu Bolsonaro, um americano. Bolsonaro não é brasileiro, ele é um americano que está no governo do Brasil, dizendo que vai fazer pelo Brasil e está destruindo o Brasil. Quer dizer, nós vivemos uma situação em que nós temos um governo que é composto com dois representantes, Bolsonaro e Moro, que se julga o espertalhão e está fazendo 210 milhões de idiotas destruindo e vendendo o Brasil. Esse é o resumo da ópera. Um dado interessante ainda é que depois de várias delações que o seu Greenwood fez, o Intercept fez em relação ao seu Moro e o seu Delanhol e toda a Operação Lava Jato, o seu Moro persegue e tenta expulsá-lo do país. E ao mesmo tempo faz declarações idiotas e contraditórias a respeito de hacker, a respeito de que tem escutas e gravações de mais de 1000 autoridades no país, liga para algumas autoridades do país e diz que tem gravação e vai destruir. E ao mesmo tempo o seu Marco Aurélio diz que ele não pode destruir, que só quem pode destruir é um juiz, ele não é mais juiz. Aí vem 2, 3 ministros do Supremo dizem a mesma coisa, mas no final das contas, seu Moro continua solto, seu Delanhol continua solto. A Operação Lava Jato é uma farsa que ajudou a destruir, a vender o Brasil, continua destruindo, fazendo a desgraça do povo, e fica o Supremo Tribunal Federal, as Forças Armadas, a Câmara, o Senado, o Ministério Público, todos de braços cruzados, vendo a desgraça do país acontecer. E não fazem absolutamente nada. O povo já deveria há muito tempo ter buscado o caminho da revolução para transformar isso aí. Ou se busca o caminho da revolução aqui agora, ou talvez não passaremos nem de 2019, com o país vendido, totalmente destruído e a desgraça do país feita, com a desgraça do povo e o inferno social generalizado. É isso que todos nós assistiremos. E isso que já está acontecendo na calada da noite. Tem sido mortos. O que o governo está agindo? Ele está agindo com intimidação, com intervenção, prisão e execução. Ou seja, intimidando o cidadão com a ameaça do novo projeto, o chamado ato patriota, que é o mesmo que existe lá nos Estados Unidos, para perseguir o cidadão, escutar o telefone, o computador do cara, perseguir tudo o cidadão de todas as maneiras possíveis, no sentido de poder intimidar e chantagear o cidadão. É isso que nós vamos ver.
E nós temos as intervenções em universidade, em escolas, em sindicato, em redes sociais, nos movimentos dos sem terras e até instituições científicas. E a maioria do povo fica querendo negar que ele está vivendo numa ditadura. Em primeiro lugar, no Brasil, o que mais existiu foi ditadura. É o contrário, nunca existiu foi a democracia. A democracia é que nunca existiu. Mas nós temos a ilusão de que a democracia, ela ainda existe. Esse é o nosso erro. Nós vivemos na ilusão de que o Brasil um dia foi ou será democrático. Mas o que nós sempre tivemos observado, desde a proclamação da República, é que nós vivemos numa ditadura real. Muito bem. Então, quando é que nós assumiremos que nós estamos vivendo numa ditadura? O país está sendo tomado por bandidos, por esses bandidos que estão governando, que se associaram a essa elite dominante financeira, que são os assaltantes verdadeiros, e estão botando o dedo da nossa cara e fazendo nossa miséria. Quando é que nós assumiremos isso? Que vivemos de fato numa ditadura? Estamos esperando o quê? Que a desgraça maior aconteça? É a única explicação que a gente pode dar no momento. Então, são estas as medidas de intimidação, de intervenção, prisão e execução. Muitos líderes de sindicatos, associações, redes sociais têm sido assassinados. E a mídia também não divulga isso. Tá? São então as formas de como o governo hoje e a situação vai se complicar ainda mais para toda a população do país que não tem o poder nas mãos. E um governo que tem mais de 1.200 militares dentro dele. E é quem está executando em todo o país este processo de intimidação, intervenção, prisão e execução nas organizações populares, movimentos sociais e sindicais, escolas, universidades públicas e privadas e até instituições de pesquisas e científicas, como teve um último exemplo, uma espionagem dentro da SBPC, durante uma reunião dentro da SBPC, uma espionagem descarada. Então, um outro fato que fica alguns imbecis militares que vêm para a mídia e fica falando assim, não, mas o governo não é militar. O governo não é militar. O governo é civil, é do Bolsonaro.
declarações que acham que a população é imbecil, que a população não é sabedora de que dentro hoje do governo Bolsonaro existe mais de 1.200 militares e a maioria deles tem a função de interventores de órgãos públicos, principalmente instituições sociais, escolas e universidades. Ato este praticado na época especificamente da ditadura. Então, por que hoje não seria uma nova ditadura? É a mesma ditadura que vivemos. Agora veja bem, a situação está tão mais audaciosa que o general responsável por essa situação, ele manda que esses interventores pratiquem abertamente a situação e se não gostar, não gostou, manda prender e acabou. É assim que está funcionando. Ele está pouco ligando se essas instituições, onde está havendo essas intervenções nomeadas por esse militar do GSI, se essas pessoas estão incomodadas, eles não estão nem aí. Quer dizer, atitudes mesmo arbitrária. Eles não defendem mais o país. Eles são contra o país. Eles são a favor do Bolsonaro. Eles são a favor hoje dos que estão destruindo o país. Ninguém aqui está condenando o fato de militares estar no governo, não, que estivessem. Mas para fazer o contrário do que já estava fazendo Temer. Nós estamos num governo que é a continuação de Temer, com o processo de entrega e destruição do país aos Estados Unidos. Se vocês quisessem fazer pelo país, teriam impedido o golpe, teriam lá retirar o Lula. Vocês constantemente dizem que não tem apoio político, que Bolsonaro tem. Primeira mentira. Se vocês não têm apoio político, muito menos Bolsonaro. Que da mesma forma que ele odeia a população, o negro, os pobres, o pessoal das classes transgêneros e outros, da mesma forma que ele odeia, toda a população hoje também odeia Bolsonaro. Não tente querer enganar a população, nem convencer a população que essas pesquisas mesquinhas e mentirosas, falseadas, como foi falseada a própria eleição. Foi por isso que o Bolsonaro virou presidente, com o apoio das Forças Armadas, em toda essa falsificação. Então, se vocês quisessem transformar o país, vai lá então. Vocês querem transformar o país hoje, de fato fazer? Vai lá, tira o Lula lá. Tira o Lula. Manda ele tomar o lugar que era dele, que é de Bolsonaro, que assaltou o governo, que levou o governo para ele. Manda ele governar e dê apoio a ele. Expulse essa elite vagabunda, trapaceira e assaltante que junto com os outros poderes estão ajudando a destruir o país. Façam isso. Vocês gostassem do país como vocês dizem que gostam, que ama a farda, que respeita os símbolos nacionais, que ama a nação, vocês realmente deveriam ter uma postura coerente com isso. E não serem uns covardes, uns bandidos, como está demonstrando até o presente momento. Tanto até que até um idiota lá dos Estados Unidos, chamado Olavo de Carvalho, humilha vocês. Militares desse tipo, nenhuma nação do mundo precisa. Muito bem. Vem acontecendo em todo o país, diariamente, intimidações, intervenções, prisões e até execuções.
além das execuções normais que têm acontecido num cidadão diariamente, inclusive o Rio de Janeiro é o campeão disso aí, está havendo também crime político desses líderes sociais que tentam defender a classe menos favorecida, que vocês não gostam. Vocês gostam que defende o rico, que defende a elite, não que defende o que é menos favorecido. Essa é a postura do governo. Pessoas vêm sendo assassinadas neste país por razões políticas. Esta é a ditadura que vivemos no país. E as pessoas não acordam ou então estão com medo de divulgarem isto por todo lado. Isso deveria ser uma coisa que devia ser falado por todo lado. Como se fala em futebol, se deveria falar nisso. O assassinato de vários líderes e pessoas inocentes que tentam defender essas entidades com fins puramente sociais. As grandes mídias escondem porque já fazem parte desta ditadura. E as redes sociais, a maioria, estão sendo compradas para esconderem estes fatos. O que temos hoje no Brasil é que 60% das redes sociais hoje também estão jogando a favor do governo. Esta é a realidade. Ou seja, muitas dessas redes sociais que se diz de esquerda, que de fato não são nada de esquerda, por trás estão recebendo dinheiro do governo, estão falando a favor do governo e estão indo contra a esquerda. É isso que está acontecendo. E agora, recentemente, um general, seu general Santos Cruz, foi demitido justamente por se recusar a repassar verba para essas instituições para ficar protegendo o governo Bolsonaro. Quer dizer, lamentavelmente também, vamos admitir que as pessoas, mesmo não aceitando o governo que está aí, se subornam para ficar falando mentira a favor desse governo, né? Quer dizer, ficam, em vez de mostrarem a verdade desse governo, ficam falando mentira, porque estão recebendo dinheiro com isso. É que muitas redes sociais, o que está acontecendo é isso. O que é lamentável, quando está jogando o seu futuro na lama e não sabe que a hora que seu Bolsonaro cair, toda essa história vai mudar. E eles serão seus maiores prejudicados. E se ele continuar, é pior ainda para todos nós. Que esses próprios hoje, que estão recebendo dinheiro para se subornarem a esse governo que está aí, também pagarão a conta muito alta, que só verão quando a desgraça bater a sua porta. Quem viver, verá. Muito bem. Então, essas redes sociais falam a favor do governo, não é isso? Eu tenho sempre dito, né, e insistido em dizer que toda esta elite que deu o golpe no país, todos associados ao Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal, à Câmara dos Deputados, o Senado e as Forças Armadas, não irão sair de outra maneira, a não ser na base de uma guerra civil. Nós tivemos um exemplo agora da própria votação da reforma da Previdência.
você vê que foi liberado por parte do governo mais de 3 bilhões. Por parte do governo. Esses deputados foram comprados como bandido que eles são. 3 bilhões do governo. Sem contar as empresas privadas, banqueiros e outros que também jogaram dinheiro para corrompê-los. E Bolsonaro vai para a televisão todos os dias e diz que vai acabar com a velha política, que é a nova política. A nova política é essa. A nova política dele é a velha política piorada. Essa é a política de seu Bolsonaro. Então você veja que esse pessoal que está aí, controlando toda essa situação do país, eles estão preocupados com dinheiro, segundo dinheiro, terceiro dinheiro, quarto dinheiro, quinto dinheiro, e não tem mais nada além do que o dinheiro que ele se preocupa hoje. Dane-se a sociedade e o país. É isso que eles fazem o tempo todo. Então tem que ser o povo todo contra eles. E todos estes que estão aí fazendo tudo isso contra a gente hoje, não passam de 300 mil. Não são mais do que 300 mil bandidos. Com respeito a todos que estão presos na cadeia, que são muito piores que eles. Esses que estão governando o Brasil no momento agora, fazendo que tudo que está aí, eles são infinitamente piores do que qualquer pior bandido que esteja preso hoje na cadeia no Brasil. Muito bem. Enquanto a população do país, que é mais de 200 milhões de habitantes, nós somos a maioria. Nós lutamos pelos nossos direitos como cidadãos do país. E nós somos os defensores do mesmo. Então nós, 202 milhões de habitantes, lutando contra esses golpistas e desonestos que estão destruindo o país e direito de todo cidadão, acabando com o futuro, com a saúde e com a aposentadoria. Então todos estes que estão aí, eles têm que ser expulsos como bandidos e covardes, que por terem o poder na mão, intimidam, prendem, matam a população. É isso que eles fazem. Então, eles não terão nenhuma chance diante de nós. Não terão disposição para nos enfrentarem. O povo. Eles não terão condições de enfrentarem o povo. Nem mesmo se eles se utilizarem todo o contingente das Forças Armadas, que não chegam nem a 340 mil em todo o país. Se os milionários, não só no Brasil, como também no mundo, gostam tanto do dinheiro para destruírem países, nações, exterminarem populações, derrubarem governos, financiarem instituições e fundações, associações e ONGs, e mais toda a mídia, de que a maioria também eles são donos, para fazerem a desgraça do país e povos, né? E fazem tudo isso também distorcendo a verdade, se utilizando de crime, destruindo estados, falseando a verdade.
Então todos esses que se intitulam o bilionário ou milionário e que se intitulam donos do mundo e que têm todos esses poderes em mãos, esses só utilizam deles para o mal. Por que não utilizam ele para o bem? Então, o que nós devemos dar-lhes é um destino que é o próprio para eles, que é a aniquilação de todos eles, já que são todos eles psicopatas e loucos por dinheiro e não respeitam a vida humana de ninguém, só a deles próprios. Se neste país existisse uma democracia de fato, estas eleições de seu Bolsonaro não deveria ter acontecido, pois foi uma grande farsa. Bolsonaro não deveria ter sido eleito, pois ele é fruto de uma grande fraude, seguido por correligionários preconceituosos, imbecis e doentios. Já que na base da força Bolsonaro foi colocado no poder, mas que a sua rejeição na prática é mais de 70% da população, não só agora, antes de ser eleito também. É como eu falei, a eleição foi a fraude. Bolsonaro foi fruto dessa fraude. A retirada de Lula foi a consequência dessa fraude. Para não deixarem Lula ser eleito, a fraude foi Bolsonaro, para ocupar um espaço que ficou vazio. E eles articularam para que pudessem encaixar Bolsonaro e fizesse a desgraça do governo que está aí, com a destruição do povo e do país. E deixando o inocente hoje preso na cadeia. E se o povo não for lá retirá-lo, vai terminar o governo Bolsonaro e ele vai continuar na cadeia. Então, Bolsonaro não deveria ter ficado nem um mês, pelo que já destruiu no país, em 7 meses. Não deveria ficar nem mais um dia, nem mesmo uma hora, já que o seu ódio ao Brasil e a capacidade de destruição do país é muito grande por Bolsonaro. Toda a população que ama o Brasil deveria se reunir e expulsá-lo do governo como se expulsa uns autênticos bandidos. E juntos, todos os que o acompanham no governo, com a ideia de destruir o Brasil e matar o povo. Isto tudo não tem que ser feito nem amanhã e nem hoje. Tem que ser feito agora, para a felicidade de todo o povo brasileiro e do país. Vamos todos nós, povo, acabar com isto agora, unidos para sempre. Essa é a nossa força invencível. Volto a dizer, não há mais tempo a perder. Bolsonaro hoje é uma bomba atômica que foi jogada no país.
quanto mais tempo der a ele, maior será a sua capacidade de destruição. E ele levará a desgraça do povo e do país. Não podemos dar mais tempo para que ele não possa criar estratégias e levar a toda a população para uma tragédia total, para um inferno social que jamais conseguiremos sobreviver. Tá bom? É isso aí que eu tenho a dizer para você. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.